Voltando agora a essa questão geopolítica, uma das coisas que o pessoal espera do Trump, das promessas que ele fez, é, primeiro, essa questão de falar que o futuro do Bitcoin vai ser feito nos Estados Unidos. Será que ele vai dar benefícios para mineradores, por exemplo, para atrair a mineração para lá, para que os Estados Unidos vire uma espécie de China, lá em 21, que concentrava a mineração? Inclusive, que chances os chineses tinham, né? E desperdiçaram. E a questão da reserva estratégica, que muita gente espera que desencadeie um tipo de corrida entre países para comprar mais Bitcoin. E se isso acontecer, acho que a gente vai ver uma mudança de patamar, né? Porque se a gente pensa em ciclos do Bitcoin, a gente sai desse ciclo. Antes era só pessoa física, depois começou a ter institucional, agora entra numa fase de realmente grandes países, né? Ou seja, soberanos, não só mais El Salvador, que é um país que ele tem cada vez mais pegou a atenção da mídia, mas é minúsculo. Ele é muito pequeno, 6 milhões de habitantes. Ele só tem relevância por conta do experimento que está acontecendo lá. Agora, para entrar numa corrida onde Rússia, China, Estados Unidos compram Bitcoin abertamente, porque acredito que vários já estão comprando de maneira secreta. Eu queria saber qual é a chance que vocês veem de que isso se torne realidade? Vamos lá? Cara, assim, isso diz respeito ao lugar que o Bitcoin pode encontrar no mundo. Quando a gente fala assim, países estão acumulando Bitcoin, é quase como se eles tivessem a mesma mentalidade que um especulador, pessoa física, né? Tô comprando Bitcoin porque uga-buga, Bitcoin sobe, né? E Bitcoin vai dar lucro. Mas eu acho que a perspectiva de Bitcoin encontrar um encaixe no cenário global, nesses grandes players, tem mais a ver com o que ele permite do que com especular ele. Para mim, a lógica pela qual um banco central acumularia Bitcoin é a mesma coisa que o Larry Fink fala na BlackRock. É a visão de ouro digital, de uma super commodity, que tenha um papel no cenário global. A gente vive hoje, cara, num mundo de um cenário macroeconômico muito turbulento, né? Na minha leitura, a gente está vivendo as consequências extremas do que ocorreu no ano de 71, 1971, quando o presidente Nixon tornou a economia global fiduciária, tirou o lastro do dólar para o ouro. Temporariamente, né? Temporariamente. A gente está quase uma vida inteira de um ser humano temporariamente décadas, esperando. Mas ele foi que é temporário. Um dia volta. Então, olha só, a gente vive num mundo onde todos os países têm o seu próprio dinheiro de banco imobiliário. Essa é a realidade. A gente acha que isso é normal. Economias são feitas em cima de dinheiro de banco imobiliário. Só que isso não é normal. Isso é um experimento socioeconômico de escala global que tem 50 anos de idade. É muito recente. Então, a gente está vendo as consequências de um mundo de dinheiro de mentirinha. E esse mundo de dinheiro de mentirinha é um mundo hegemônico norte-americano em que o dólar é um instrumento bélico econômico que regula e garante a hegemonia norte-americana nesse arranjo. É isso que o Bitcoin contesta. Você entende? Quando você coloca o Bitcoin no cenário global, a gente não está falando de uma pessoa que compra Bitcoin para ficar rico. A gente está falando de um instrumento tecnológico que pode redefinir as bases de uma ordem global. Parece muita viagem, né? Mas é tanta viagem quanto você olhar para a internet nos anos 90. Lembra quando estava chegando a internet no Brasil? O pessoal falava, que negócio de internet. A Globo não vai deixar a internet vingar no Brasil. Tu lembra disso? A gente não sabe aonde essa coisa pode chegar. E você vai ver exemplos. Quem hoje contesta a hegemonia do dólar? Os BRICS. Pode gostar, pode não gostar, né? Não é uma questão de gostar ou não gostar, não tem julgamento de mérito. Mas os BRICS estão desafiando o dólar. As pessoas acham que os BRICS vão criar uma moeda nova. Não é essa a proposta mais. A proposta do BRICS é criar um sistema de pagamento. Esse sistema de pagamento chama-se BRICS Pay. E você pega todas as moedas dos BRICS, transforma essas moedas em criptomoedas de Banco Central e cria um hub onde, por exemplo, a Índia pode comprar trigo da Rússia usando a moeda dela e esse hub liquida aquilo na moeda da Rússia. E você não tem uma moeda nova. Isso não é um ataque ao uso do dólar, isso é um ataque ao sistema SWIFT, ao sistema de pagamento. A sacada da moeda é o poder de compra e o mecanismo de liquidação dela. É assim que você garante a hegemonia. Você precisa do sistema SWIFT para fazer a liquidação da conta global e é por isso que você vai usar o dólar, porque o SWIFT usa dólar. E o Bitcoin chega e fala, cara, eu sou um sistema contábil de liquidação global, incensurável, indesligável, indestrutível, irhackeável, inconfiscável, que funciona 24/7 em todos os continentes do mundo ao mesmo tempo e que não está sujeito à soberania de nenhum Estado-nação particular. Então, não estou dizendo que é esse o papel que ele vai ocupar, mas esse é o apelo que ele traz. E se o mundo encontra um lugar de encaixe como esse, eu não faço a menor ideia de quanto isso pode valer, cara. Pode ser muito mais do que a gente imagina. É por isso que para mim não importa se hoje está 108, 93, 91, eu quero estar exposto a essa possibilidade. Isso envolve o quê? Tá comprado.
no preço que for. Na época da proliferação das armas nucleares, usava-se muito aquela sigla MAD, Mutually Assured Destruction. Armas de destruição mutuamente assegurada. Era destruição mútua assegurada. Isso. Eu vejo o Bitcoin como uma arma de cooperação mutuamente assegurada, que em vez de você colocar os países um na jugular do outro, você força eles a cooperarem num sistema que é um pouquinho mais justo do que esse, onde o dólar é instrumentizado como uma arma e um vetor de controle dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. A questão das sanções é delicada, né? Porque a gente até fez um aulão especial alguns anos atrás. Eu ia falar isso. O título era O Fim do Dinheiro, né? Que foi logo depois do começo da invasão da Ucrânia lá por parte da Rússia. E os Estados Unidos confiscou uma bolada de dinheiro que a Rússia tinha, impôs sanções super severas. 300 bi em 300. título de dívida. Você tinha um slide nessa Masterclass que tinha a data do dia em que os americanos eles confiscaram recursos russos e também baniram a Rússia do SWIFT. Eu provavelmente vou errar, mas era algo como 22 de fevereiro de 2021. Algo assim. Algo assim. E aí você falou, essa data vai ficar marcada na história, assim como ficou 15 de agosto de 71, quando teve o fim do lastro em ouro, como a data onde os Estados Unidos eles passaram a ter um declínio do dólar. Porque nesse momento em que os americanos confiscaram o dinheiro da Rússia e baniram os russos do sistema, que cara fica o chinês olhando aquilo e pensando, cara, se quando eu for pegar Taiwan, Posso ser o o próximo. que vai acontecer? E aí o que você vê é a China desovando o título público americano e comprando um monte de ouro. Será que já não comprou Bitcoin? A gente simplesmente não sabe. O Irã, a mesma coisa. Então, de fato, ali o dólar ele foi mostrado ao mundo, né? Deixando nítido, assim, é claro como cristal, escancarado, que além de ser unidade de conta, um meio de pagamento, né? Um meio de troca e também, com muitas aspas, uma reserva de valor, é uma arma de guerra. Então, ali a gente teve realmente o começo de uma coisa nova. Mas continue, por favor. Ficou escancarado a partir desse momento. E tem muita gente muitos pensadores de política externa nos Estados Unidos que estão discutindo agora como tentar estender esse poder das sanções financeiras por uma era do Bitcoin. O Bitcoin é indesligável, é imparável e não para de subir no longo prazo nos últimos 16 anos. A galera está entendendo que não vai embora e está tentando pensar como estender esse poder para esse novo meio, né? Para essa nova realidade. A gente tem falado até sobre... Falamos ontem aqui no vídeo no seu canal, Bruno, de o que os Estados Unidos pode fazer, né? Será que vale a pena para os Estados Unidos trazerem mineradores para dentro do solo americano para, de repente, flertarem com a ideia de censurar transações ou de impedir que certos agentes transacionem dentro da rede do Bitcoin? Mas é uma questão muito delicada, porque se você tiver controle suficiente da rede do Bitcoin a ponto de conseguir censurar transações, você tira a neutralidade crível da rede e incomoda a comunidade a ponto da comunidade conseguir criar uma divergência, uma cisão, um fork e invalidar aquela versão da história na qual você está operando. Então, se os Estados Unidos eventualmente controlarem uma maioria dos mineradores de Bitcoin a ponto de colocar a integridade da rede em risco, a comunidade a comunidade mete o pé, que nem já fez. E todo esse investimento dos caras vai por água abaixo e fica escancarada para o mundo a incompetência deles. Então eles não podem fazer isso. Então tem gente que tem argumentado que não vale a pena comprar Bitcoin, é uma decisão estratégica burra. E tem gente, e essa galera tá falando, não, tragam mineradores, vamos controlar a mineração. Só que não é tão simples assim. Então, eu aposto que as medidas possíveis e os caminhos estão sendo ponderados com muito carinho lá dentro de Washington, da Casa Branca e de Mar-a-Lago, porque os caras perceberam que o negócio não vai embora tão cedo. Então a decisão da tal da reserva estratégica de Bitcoin não é uma coisa tão abrupta assim e out of the blue como talvez pareça na mídia. É um negócio que está sendo pensado e me surpreende os Estados Unidos estarem na vanguarda, né? Porque, que nem a gente falou, que pouquíssimos países abertamente já têm Bitcoin. Porque é difícil uma nação grande se coordenar para fazer um movimento desse tamanho. É muito mais fácil um país pequeno, monocrático, né? Por isso que a gente vê reinados como o do Butão lá fazendo isso muito antes do que democracias grandes. Mas a hora que os Estados Unidos fizer isso, e uma hora vai acontecer, cara, pro resto do mundo ferrou, entendeu? Então, países menores, governantes que estão nos assistindo aqui, países de língua portuguesa, se movam, comecem a estudar, porque a janela de oportunidade uma hora vai fechar. Tem um tweet do Naval Ravikant, que é um empreendedor, né, investidor de private equity. Ele tem umas reflexões boas, assim. Ele é filósofo também. As que eu prefiro são as menorzinhas, né? Porque eu gosto quando o cara, em uma frase, ele sabe, brinda a gente com bastante conhecimento.
E, de fato, podemos falar que ele é um filósofo. Se não formado em filosofia, por vocação. E uma vez ele tweetou, eu não vou lembrar o ano, cara, mas faz 2013, tempo. eu acho. 2013? Ou 15 ou quando ele 13. falou, se você é um pequeno país, né, um país pobre e quer ficar rico, compre 1% dos bitcoins que existem no mundo. E naquela época isso era muito mais viável do que hoje em dia. Então, esse é um tweet que envelheceu bem pra história. Há outros que envelheceram mal, do tipo, o Bitcoin morreu, né? Esse tipo a gente sabe que envelhece muito mal. Mas enquanto vocês falavam, também, até discuti isso com o Felipe outro dia, essa questão de que será que os americanos estarão dando um tiro no pé, abraçando algo que pode ser simplesmente o assassino do dólar? Porque, por exemplo, você falou sobre essa questão do padrão fiduciário que a gente tem hoje, desde a época do fim do lastro-ouro. E eu li no ano passado um livro muito bom do Seyfedin Amos. Ele publicou aquele padrão Bitcoin e publicou depois o padrão fiduciário. Inclusive, preferiu o padrão fiduciário ao padrão Bitcoin. E no padrão fiduciário, ele fala que, olha, vendo como é que funciona a moeda fiduciária, eu entendo que, além dele ser uma garantia de dinheiro infinito para os governos, né? Porque basta criar mais, você desvaloriza a moeda que todo mundo tem, mas você tem recurso para gastar. Tem outro motivo pelo qual ele foi importante, já que o padrão ouro não era adequado para o mundo globalizado. Porque enquanto as trocas elas eram locais, vou mandar recurso do Rio de Janeiro para São Paulo. Cara, você pega na estrada e manda o ouro para liquidar essa transação, por exemplo. Tudo bem que tem custo com segurança, com transporte, com verificação, mas é viável. Na hora que a negociação passou a ser São Paulo-Tóquio, isso ficou muito mais complicado. Então, quando você tira o ouro, que tem essa questão espacial complicada, e bota a moeda fiduciária, fica muito mais simples. Então, na questão espacial, a moeda fiduciária é muito melhor. Agora, na questão temporal, é uma bosta, porque ela perde poder de compra a cada ano que passa. Inclusive, essa é a meta de todo Banco Central do mundo, pelo menos um pouquinho de inflação. Eu já vi essa meta que a gente tem aqui no Brasil, 3,5%, e aqui a gente consegue bater a meta sempre, né? A gente sempre bate, e lá fora, em torno de 2% dos Estados Unidos. Ele fala, bom, o Bitcoin ele consegue essa parte espacial, porque o pessoal critica muito o Bitcoin falando, não posso comprar um café em Bitcoin. Né? Cara, tudo bem, o café custa 10, você pode pagar 10 de taxa de transação, fica inviável. Agora, para mandar 1 bilhão para alguém que está em Tóquio, você vai gastar os mesmos 10 reais. Então, para negociação entre países, é muito bom, sem custo de verificação, praticamente instantâneo, vamos dizer assim, porque a mineração de um bloco, beleza, mas é uma transação que demoraria dias pelo padrão fiduciário. E quando a gente pensa na parte temporal, se pega o gráfico do Bitcoin, ele está despencando para cima desde que foi criado, como o Felipe sempre fala. Então, fica muito claro que para países é uma baita de uma alternativa para liquidar transações. Só que hoje a gente usa muito dólar para isso. Então, na hora que os países começam a abraçar o Bitcoin, não vai ser uma questão de muito pouco tempo para que a gente tenha transações sendo feitas em Bitcoin e o Trump olhando. Ih, não é assim que eu queria que a banda tocasse. Teoricamente, a Rússia já faz liquidação em Bitcoin. É que tem muito assim, rumor, disse pelo não disse, estudos de inteligência, mas já existem alguns indícios de que existem sim cooperações lá no eixo, né, deles e que estão rolando em Bitcoin. E essa sacada que você colocou é muito boa, cara, porque é a discussão do lastro, entendeu? Sabe qual é uma das maiores críticas ao Bitcoin? O tiozão do terreno manda essa, né? Bitcoin não tem lastro. Cheio de real no bolso, ele tá não falando. Não tem lastro. É o tipo de cara que ainda acha que o dólar é lastreado no ouro, ou até acha que o real tem lastro no ouro, né? Sim. E quando a gente volta nessa época, vamos falar do fim do lastro, né? 71. O que veio antes disso? Foi o acordo de Bretton Woods. A Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, os países se reúnem para reconstruir a economia global e existe uma proposta. E a proposta é criar uma moeda global, controlada por todos os países. Essa era a primeira proposta que estava na mesa de Bretton Woods, que era criar tipo um Bitcoin antes do Bitcoin existir, sem a tecnologia necessária, mas uma moeda global, autossoberana, para regular a economia global. Os americanos falam, não, que usa o dólar, pô, muito melhor. Para que criar uma moeda nova? Usa o meu dólar. Como diria o pessoal da Faria Lima, né? Puta case, mano, não, usa o meu dólar, cara. Aí os países mandam ouro para os Estados Unidos, e os Estados Unidos mandam dólar, e eles usam o dólar para contratar os Estados Unidos para reconstruir a economia, cara. Puta deal, puta case. E assim monta-se a hegemonia econômica norte-americana. Então, de 44 a 71, dólar tinha lastro no ouro. E por que isso foi quebrado? Porque os Estados Unidos estavam presos na Guerra do Vietnã. 10 anos mais de guerra, bilhões de dólares no esforço de guerra. Os europeus olharam e falaram, cara, esses caras estão imprimindo mais dólar do que eles têm ouro. É a única maneira que eles estão financiando essa guerra. Vamos devolver a cédula e vamos pedir o ouro de volta. Até que a França ancora um navio de guerra, velho.
A França ancora um navio de guerra na costa norte-americana e resgata toneladas de ouro. É depois disso que o Nixon vai na UAR e termina com essa parada. Não tem mais esse negócio não. Agora o dólar é o dólar e o ouro é nosso. Por que é legal ter lastro? Essa é que é a pergunta. É legal ter lastro porque você impede que a expansão de base monetária ocorra infinitamente. O lastro previne a impressão desenfreada. Bitcoin tem um limite máximo, travado no código. Bitcoin não requer lastro, velho. Pelo menos no sentido do lastro prevenir a expansão monetária, porque são 21 milhões. E custa para produzir. Né? E custa produzir, ok. Então, Bitcoin não requer lastro. Bitcoin pode ser o lastro. Então, se você tem uma economia global onde, em vez do lastro ser ouro, o lastro é Bitcoin, tá na dúvida se o país está imprimindo mais do que ele tem, você pode auditar a carteira daquele país. Vai auditar quantas toneladas de ouro tinham no Fort Knox em 71. Quem é que vai lá auditar, velho? Ver se tem o ouro lá ou não tem, tu não sabe. Agora, uma economia global onde Bitcoin é o lastro de várias moedas e cada país tem a sua e faz expansão de base monetária, mas dilui contra o Bitcoin, você volta a ter algum grau de sanidade global e, como você falou, é muito mais fácil auditar, é muito mais fácil liquidar, é muito mais barato fazer todo o settlement, né, daquele fluxo financeiro. Só um parênteses na história que o Casta contou, isso tá no meu livro também, tá, gente? Acabaram de mandar aqui, ó, já chat. faz o jabá do livro do Bruno. Pois é, porque eu contei toda essa história lá desse fim do lastro em ouro e até, de uma maneira bem irônica, os franceses, eles foram lá pegar o ouro de volta, mas quem colocou os americanos no Vietnã foram os franceses. Estavam lá falando, e Vietnã vai ficar independente. Não, ajuda a gente. Primeiro o americano mandou equipamento, depois mandou tropa, o francês falou, vamos embora, e depois falou, estão gastando demais, me dá meu ouro. Foi assim... Muito amigos dos franceses. Mas, Felipe, você ia falar, cara. Não, só complementando que na arte da guerra, mantém os seus amigos próximos e seus inimigos ainda mais. E quantas vezes na história militar, você deve saber melhor que qualquer um aqui na mesa, algum governante ou algum imperador ou algum poderoso menosprezou uma tecnologia bélica nova e se deu mal por causa disso, né? Quando Constantinopla caiu, eu já ouvi histórias de que os caras menosprezavam canhões. E Constantino XI achava que canhão era uma brincadeira. Quando o Einstein, eu já ouvi falar que também achava que não ia ver a energia nuclear ser desenvolvida enquanto ele ainda vivia. Anos depois, ele estava mandando uma carta para o Roosevelt falando, faça a bomba antes que os alemães vão fazer esse negócio. Quantas vezes isso não aconteceu, né? E... por mais que o Bitcoin não seja uma arma de guerra no sentido literal, ele é uma tecnologia de projeção de poder num período da história em que a política é cada vez mais cibernética, a guerra é cada vez mais cibernética, e você tem que estar com o inimigo perto, né? Você falou que o Bitcoin é um potencial inimigo do dólar. Mas você também pode transformar ele num aliado, se você souber jogar o jogo bem jogado. Uhum. Então o Trump vem falando que ele... está flertando com a ideia de pagar a dívida soberana dos Estados Unidos com Bitcoin. O Trump também colocou como secretário do Tesouro dele um cara que é acionista do Tether, que é uma stablecoin, que é uma versão cripto do dólar. E o Tether hoje já está entre os top 15 maiores detentores de treasuries americanos. Então, eles estão dormindo perto do inimigo e tentando ver como que o Bitcoin pode ser um aliado e como que cripto podem jogar do lado deles. Porque se eles não fizerem isso, alguém vai usar a cripto como vetor de ataque ao dólar. Então é meio que essa é a delicadeza do jogo que está se desenrolando.